será que só os técnicos formados em arquitetura e inscritos na ordem do arquiteto e de engenharia podem assinar projeto de licenciamentos ou os técnicos médios com números do GPL podem fazer esse tipo de assinatura? Há mais, se eu não estou em erro, isso já data de mais de 10 anos, que a Ordem dos Arquitetos e o Governo da Província de Luanda e o Ministério da Construção, na altura, com a sua entidade, a CONIC, assinaram um protocolo, um memorando, onde foi inibido os técnicos médios inscritos no GPL de assinarem no referido projeto. Eu quero fazer aqui um edifício, mas não consulta aquilo que são as normas. Nós temos o REGEL, temos a questão do plano de diretor, depois embora nós aqui ainda temos plano de diretor, sim, mas se não existe um plano de diretor, com certeza pode haver um plano urbanístico da administração local, pode também se guiar naquele mesmo plano. Então aqui também vem uma resposta. A administração também pretende que os munícipes, quando vão requerer a um arquiteto, tem que saber realmente se esse arquiteto realmente arquiteto é técnico, porque há técnicos que são assumem como arquiteto, mas não tem nada de arquiteto, porque nem sabem onde é que fica a própria ordem. Olá pessoal, bem-vindos ao Arqueu Podcast. No episódio de hoje vamos abordar um tema que tem tirado o sono de muitos arquitetos e muitos promotores e construtores. Hoje vamos falar sobre licenciamento de projetos na administração pública, como agilizar e evitar erros. Comigo aqui tenho dois arquitetos muito experientes, atualmente são funcionários públicos, que vão nos ajudar a desmistificar e a desvendar essa problemática dos licenciamentos de projetos, né? Nos programas passados nós falamos já da diferença entre um projeto de execução e um projeto de licenciamento, né? Sem desprimor que cada fase da construção tem a sua importância, né? Há uma fase inicial das construções onde o projeto de licenciamento é muito importante. E hoje nós estamos aqui para falarmos exatamente desta fase. Como é que a gente pode evitar erros, quais são os passos a seguir para que nós possamos fazer um licenciamento de forma sadia, sem problemas e sem muitas voltas. Por isso, começo já por apresentar aqui o grande arquiteto Maneco Bunda. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo a todos os internautas, arquitetos e promotores imobiliários e munícipes, o público em geral. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Estamos aqui também com o arquiteto José Moraes Maquanda. Seja bem-vindo, caríssimo arquiteto. Muito obrigado. E desde já agradecer também pelo convite, né? Esse convite que foi feito pelo nosso arquiteto Bori. No entanto, eu penso que é uma honra participar neste programa, né? E, no entanto, queria também a ocasião apresentar-me como alguém que faz parte do Estado. Sou administrador atualmente adjunto para a área técnica e infraestrutura do município de Bela, pois embora estou aqui na veste de um arquiteto, porque também, noutra hora, já senti a dificuldade das administrações públicas a responder quanto a este nosso tema que estamos a levar a cabo. Muito bom, muito bom. E para você, nosso caro internauta, nosso seguidor, que já tentou tratar uma licença de construção ou que já enveredou pelo caminho da construção dirigida e teve dificuldades, fica atento que hoje vamos tirar muitas das suas dúvidas. Vamos aqui, de forma muito prática, serena e descontraída, tentar desmistificar essa problemática que é o licenciamento de projetos. Para os nossos caríssimos seguidores que têm nos acompanhado e para aqueles internautas que só hoje assistem ao nosso canal, sejam todos bem-vindos. Não se esqueça de deixar as vossas questões, né? E se inscrever no nosso canal.
se inscreva no canal, deixa sempre um gosto, tanto nas nossas redes sociais, que é o Facebook, Instagram, e também no YouTube, onde a gente posta os nossos vídeos. Nos siga, seja um seguidor, para que as notificações sempre te encontrem. Sempre que a gente marcar um programa, ou sempre que a gente lançar um programa, né, os caríssimos seguidores são logo notificados. Nós ainda, como podcast Arqueus, estamos nas plataformas digitais de streaming, estamos no Apple Podcast, Spotify e também no Amazon Music. Caríssimo arquiteto Maneco, fez uma apresentação assim muito rápida. Eu queria conhecer mais um pouco do arquiteto Maneco Bunda, né? Começou logo pela administração pública, fazendo uma espécie de um percurso profissional do arquiteto Maneco Bunda. Arquiteto Maneco é um jovem que tem uma certa experiência na área. Sou arquiteto de formação há mais de 10 anos. 10 anos de formação? Sim, sou arquiteto de formação há mais de 10 anos. Sou funcionário público também, sou diretor municipal de infraestrutura, ordenamento do território e habitação da administração municipal de Belas. Nesse caso, sou colega do arquiteto Macoanda. Então quer dizer que hoje estamos mesmo com as entidades que tratam do licenciamento de projeto. De certa forma, sim. Muito bom. Então, fazendo uma contextualização de forma introdutória aqui do projeto de licenciamento, né? Queria saber, por palavras próprias, o que a gente deve entender como projeto de licenciamento, ou então o processo de licenciamento de um projeto. Na semana, no podcast anterior, falou-se de projeto de licenciamento e projeto de executivo. Exatamente. O licenciamento é um simplificado do executivo, que normalmente dá-se entrada à administração municipal para, ou um outro órgão afim do Estado para, como diz o próprio nome, licenciar uma determinada obra, uma determinada infraestrutura para a sua materialização e assim estar habilitada a emissão de um alvará de construção, ou também podemos dizer licença de construção. É nada mais nada menos do que ter as peças desenhadas, ter peças desenhadas, peças escritas. Das peças escritas, nós estamos a falar de ter uma memória descritiva do próprio projeto, ter uma especificação técnica do referido projeto e as declarações que acompanham o referido projeto. Tem declaração e termo de responsabilidade, e normalmente solicita-se também uma declaração de autoria de projeto que vem da ordem dos arquitetos, ou da ordem dos arquitetos ou da ordem dos engenheiros, né? Independentemente da pessoa que tiver a encabeçar o referido projeto. Sobre essa questão, né? E aqui tentando contextualizar o que acabaste de falar, dá para perceber claramente que o licenciamento vai ser, né, o essencial para garantir segurança e legalidade numa construção. Ficou bem assente esse passo. Mas saltou uma questão agora, que não faz parte daquilo que a gente ia falando, mas estamos aqui mesmo num debate aberto. Essa questão sobre quem deve assinar um projeto de licenciamento, né? Porque existiam outrora, né, técnicos médios que tinham a capacidade de fazer essa assinatura. Hoje em dia, será que só os técnicos formados em arquitetura e inscritos na ordem dos arquitetos e de engenharia podem assinar projeto de licenciamentos, ou os técnicos médios com números do GPL podem fazer esse tipo de assinatura? Há mais, se eu não estou em erro, isso já data de mais de 10 anos, que a Ordem dos Arquitetos e o Governo da Província de Luanda e o Ministério da Construção, na altura, com a sua entidade, a CONIC, assinaram um protocolo, um memorando, onde foi inibido os técnicos médios inscritos no GPL de assinarem no referido projeto. Então, só arquitetos ou engenheiros inscritos numa determinada ordem devidamente credenciadas têm autorização ou estão habilitados a assinar um projeto. Exatamente. Sim. Quer dizer que, hoje em dia, técnicos médios já não podem assinar projetos
que vão passar pela tramitação de licenciamentos. Já não. Descontinuado. Bem clarificada a questão. Desde já, muito obrigado. Caríssimo arquiteto Mapuana, ou Sua Excelência, senhor vice-administrador para a área técnica do Bela, né? Qual é a visão a nível de tratamentos de processos, né? Como entidade que trata, né? Qual é a sua visão a nível de projetos de licenciamento? Bem, mais uma vez, muito obrigado pela palavra. Dizer aqui que aquilo que foi a abordagem do nosso arquiteto Maneco, hoje a administração pública, penso que já está com uma outra dinâmica no que diz respeito o processo de tramitação para a legalização de um projeto. A princípio é cumprir todos os requisitos aqui que o arquiteto Maneco falou, e a administração pública hoje está munida de equipamentos ou instrumentos para então tramitar com maior celeridade aquilo que são os processos. Basta que o município cumpra aquilo que foi citado aqui pelo arquiteto Maneco, os processos entram na administração, a administração, por sua vez, através de uma janela única, que hoje está a ser usado a todas as administrações, por isso é que, graças a Deus, hoje o Estado está preocupado com o requisito de formação. No entanto, temos agora formas próprias para receber esses mesmos projetos. Que formação é essa? Né? Nós Como temos a gente entrega um projeto para ser licenciado nos dias de hoje? Sim. Hoje, o projeto já é o dossiê, estou falando, não vamos falar sobre o projeto, o dossiê na administração pública entra através da secretaria. A secretaria, por sua vez, faz o cadastro de todos os documentos que vai entrar, inclusive até as peças que fazem parte do projeto, porque o projeto é uma parte e os documentos para a legalização é uma outra parte, porque há necessidade de tu fazer um requerimento dirigido ao administrador da administração local. Nesse caso, podia falar de uma administração, exemplo, da administração municipal de Belas. Este requerimento faz acompanhar com outros documentos que fazem parte ou que fazem menção da posse ou a legalidade naquele que está a tramitar o processo ou o município. Estamos aqui a referir documentos como a cópia do bilhete. Se não tiver um cópia de localização, o documento até pode entrar, mas haverá necessidade da administração local indicar um técnico para fazer a vistoria e, por sua vez, elaborar um croquis. E normalmente também faz anexo um histórico, aquilo que aqui o arquiteto Maneco já falou. Então, esse processo entra pela administração, a administração, por sua vez, vai fazer o registro na janela única, né, do município. E, no entanto, exatamente, é um portal, nesse caso é um portal, e o processo vai tramitando. Esse mesmo processo a tramitar, nós, a nível da administração, temos acesso a esse processo. Mas isso via digital? Já? Tudo via digital, tudo via digital. Mas quer dizer que hoje em dia o município, o construtor do caso, né, ou o proprietário, promotor, pode fazer o envio da documentação toda via digital, via processo, ou deve remeter à administração? Não. A administração terá fazer passar do físico para o digital? Não, é importante o município levar, porque o município precisa depois ter o protocolo. E, no entanto, o município leva o dossiê, ainda que for físico, e nós, a nível da administração, vamos dar entrada ao dossiê, vamos fazer o scanner, depois do scanner, né, vai transferir para a área devida, que nesse caso é a área técnica, né, que é a direção de infraestrutura, que é a DIMIOT, podemos aqui abreviar. A DIMIOT, por sua vez, vai fazer a vistoria, se não ter feito ainda a vistoria, vai fazer a vistoria, vai fazendo todo o agendamento possível para depois tramitar para uma outra fase. Mas essa tramitação, com os mecanismos que está a se usar, o município vai conseguir monitorar, vai conseguir controlar através das mensagens que vai receber, que vai ser enviado pela própria administração local. Muito bom. Nesse caso, penso que evoluímos muito, né? Muito, porque se nós tivermos um exemplo, nós temos aí processo, nós nessa fase da nova divisão política administrativa, nós estamos a receber processos que foram tramitados noutra hora, quando
o Belas, tudo aqui, exemplo de Belas, era um município que incluía Quilamba. Nós temos processos aí pendentes. Hoje pegamos naquela informação que é o número do protocolo que eu disse que é extremamente importante. Quando nós digitar nesse mesmo sistema, que é através do portal, nós, a nível do gestor público, temos sempre uma senha, digitamos esse número de protocolo, vamos conseguir saber de onde está localizado o documento, em que fase ele se encontra, e qual é a fase sequente, nesse caso, qual será a fase sequente, se o processo está no gabinete do administrador, adjunto, se está na área jurídica. Toda essa informação é possível aparecer através do mesmo sistema do portal. Pois é, então vê-se claramente que hoje em dia o licenciamento de projeto, né, passa por uma tramitação semi-digital. Né? Exatamente. E que o município, pelo que percebi, pode acompanhar em tempo real as várias fases do licenciamento. Com certeza. Agora aqui passando a palavra ao arquiteto Manego, queria que explicasse mais, né, sobre quais são as etapas e quais são os elementos que devem compor um projeto de licenciamento. Né? Começando mesmo a falar pelas peças desenhadas e a parte documental. Conforme referi anteriormente, queria só dar também mais um subsídio no que o senhor administrador acabou de frisar, o arquiteto Maquanda. Vamos falar já questão de árbitro, mas pelo meu colega Maquanda, arquiteto Maquanda. Restos de profissionais técnicos. Okay. Embora sejam entidades, eu prefiro que nos tratemos mesmo como a parte profissional que a gente tem, que é arquitetos, né? Que a gente é arquitetos, estamos na mesma ordem dos arquitetos. Né? E devemos também. E o convite que foi feito, né, foi feito mesmo na veste de profissionais da arquitetura. Né? Aqui vamos deixar de lado as excelências, os títulos. Então, né? Só para reforçar este subsídio, nós estamos a falar, até que acabou de dar uma explicação aqui, estamos a falar do Simplifica, fala primeiro do Simplifica 1.0. O Simplifica 1.0, que é um decreto presidencial número 161/21, de 21 de julho. Este Simplifica 1.0 que deu início, desde 2021, o Estado foi simplificar os processos de tramitação administrativa para a solicitação de serviços a nível da administração pública. Okay. No Simplifica 1.0, ou seja, após este primeiro decreto que eu citei, o 121/21, de 21 de junho, é 1.0. Mas já existe outro? Já existe, sim, senhor. Então, do mais atualizado, nós estamos a falar de todos esses encaixam no portal do município. Okay. No 2.0 é o decreto presidencial número 182/22, de 22 de julho. Este também facilita a tramitação de legalização de terrenos, solicitação de direitos de superfície a nível da administração. Vamos falar assim de forma mesmo miúda. Imagina que vamos falar para o nosso construtor ou para o nosso... É para explicar ao arquiteto Antônio que foram simplificados cerca de 26 atos administrativos para facilitar a celeridade no processual na aquisição de licenças ou direitos de superfície. Pois. Okay. Mas aqui a minha questão era incidir que elementos devem compor o projeto de licenciamento. Né? Porque aqui a gente, quando dá os decretos, fica muito generalizado. Né? Aqui o nosso ouvinte, que vou pedir já que deixe mais um like, né? Ele não vai ver o decreto, ele provavelmente não percebe muito bem de leis. Né? Normalmente a gente, quem vai construir, percebe, mas os próprios promotores, proprietários, muitas das vezes não têm essa ciência, são leigos. Por isso é que eles procuram os profissionais, como nós aqui arquitetos, né? E desde já também falar que a Ângela é uma empresa que também é especializada em tratamento de licença de construção. Sim. A gente, além de fazer os projetos, também faz essa parte burocrática dos projetos, que é legalização de terrenos, licenciamento de projeto. Para tu que tens um projeto que precisa de ser licenciado, é nos procurar e a gente vai fazer essa tramitação por si. Tentar traduzir aqui o que é muito específico em miúdos. Certo. Além da questão documental,
que é anexa ao terreno e ao requerimento do munícipe. Em palavras simples, essa questão documental do terreno, estamos a falar de quê? Estamos a falar de requerimento dirigido ao administrador municipal. É uma carta, não é? Pode ser via administração municipal ou via administração comunal. São os órgãos locais. Sim. Depois estamos a falar da cópia do bilhete do requerente, conquista de localização, título de concessão fundiária ou documento comprovativo de titularidade ou arrendamento do espaço. Nesse caso é o documento do imóvel. Do imóvel, certo. Pode ser de direito de superfície. Pode ser direito de superfície, certo. Pode ser uma declaração de cedência, uma procuração irrevogável. Mas se for a declaração de cedência entre dois cidadãos, dois entes privados, mas tem que ter essa cedência, né? Deve ser baseada num documento da administração. A declaração de cedência normalmente é baseada num documento ou que a administração cedeu, nem num documento como é que direito de superfície. Ele é extraído, ele origina por via de um histórico processual. O município pode, vamos supor que é um local onde era lavra, e aquilo foi loteado, a administração normalmente distribui algumas fichas naquela altura. Vamos dar exemplo da Zona Verde, aí no Cabo Lombo que fica, a administração na altura, depois de lotear, entrou em acordo com os camponeses e foi dando algumas fichas do referido terreno. Este também serve como documento. Mas passado pela administração. Passado pela administração. Muito bem. Não, porque eu estava a perceber a questão da cedência. Porque existem hoje muitas práticas de pessoas a venderem terrenos, né? E ele vai passar uma declaração de cedência. Essa declaração tem algum peso jurídico? Queria só aqui fazer desculpa lá, assim. Queria só fazer aqui uma diferença. São duas fases quando você vai ter com a administração. A fase que você vai ter com a administração para legalizar e a fase que você vai ter com a administração para construir, solicitar uma licença de construção. É preciso fazer aqui essa separação. Para a legalização, haverá necessidade de tu teres um histórico. É que, como a Neco estava a dar exemplo da Zona Verde. Certo. Nós, felizmente, nós quando vamos a uma administração ou estamos a gerir uma administração, por isso que eu estava falando, íamos conseguir fugir do tema na totalidade da questão administração, arquiteto, isso não tem como fugir. Quando vamos para a administração, sabemos que aquilo foi uma administração, independente das divisões política administrativa, foi sempre uma administração. Há sempre um histórico, há sempre um documento que ficou aí anexo, que diz que a administração controlava essa zona, a administração distribuiu nessa zona, como distribuiu, todo o histórico aí aparece, que é passivo e ativo. No entanto, quando já é um território que já tem um histórico, que pode ser através de uma ficha, através de uma posse dada pela administração, porque é uma zona infraestruturada pela administração, aí tu pega esse documento, vai solicitar a legalização. Primeiro legaliza, depois vai pedir a licença de construção. Como também pode fazer em simultâneo, vai dar a entrada da legalização e também em simultâneo pedir a própria licença de construção. Aí onde entra o projeto. Aí ajuda muito. Aí onde entra o projeto. E ganha tempo. Tu podes fazer também da seguinte forma. Então, tá bem, vou pedir agora direito de superfície. Todos esses aitos, todo esse documento podem fazer parte de um único dossiê. Nós, a nível da administração, é que temos técnicos munidos, preparados para isso, é que vão saber separar as coisas. Muito bem. Então, parte documental está mais ou menos clarificada, né? Aqui os nossos convidados, nossos arquitetos, nos clarificaram que, do ponto de vista documental, deve-se dar entrada. Documentos pessoais. Certo. E documentos do espaço. Documento do imóvel. Do imóvel. Estamos a falar do espaço, pode-se dar um caso de uma casa que precisa de uma licença, vai ser demolido. Exatamente. Ou um prédio rústico, no caso, um terreno baldio. Exatamente. E eu estava, mesmo até o próprio portal, ele já vem toda essa informação definida. Porque muitas das vezes o que acontece? Os munícipes ligam ao administrador, o arquiteto quanto é que é para tirar licença de construção desse terreno, ou para me construir a minha casa? Não é assim. E por uma questão mesmo de organização, o próprio portal já vai dizer, X metros quadrados corresponde
a X não é definido pelos técnicos, não, isso tudo até porque existe a tabela, exatamente, das taxas, exatamente, e monumentos, vem tudo definido já no portal. Nós apenas fizemos a operação para que as coisas possam ser realizadas aquilo que é o desejo do munícipe, no caso. Então, exige-se também que o projeto seja no mínimo no formato A3 e devidamente encadernado. Deve ser no mínimo formato A3. Pode ser maior. Pode ser maior, no mínimo do formato da folha padrão A3. Não pode ser A4. Só não pode ser A4. E muitas das vezes arquitetos ficam chateados, nem que o processo não avança. Não, lá, reprovaram o meu projeto, o fulano, o ciclano não quer aprovar o meu projeto. Não cumpriu os requisitos mínimos exigidos. E falando em requisitos mínimos exigidos, nós sabemos que as avaliações, né, do ponto de vista do projeto, elas vão ser avaliação do ponto de vista do grafismo, certo. Aí onde tem a questão do tamanho do papel, as cores que vão ser usadas, porque a arquitetura, as cores têm significado. Pois é, do ponto de vista gráfico. Depois há a segunda avaliação, que é do ponto de vista funcional. Certo. Tem que ver se o projeto é funcional. Exatamente. Tem a avaliação estética também. Certo. Né? Ainda tem a questão como dobrar o projeto, também avaliamos isso. Nós estudamos, aprendemos esses todos. Sim, essas normas são padronizadas, exatamente. Seguem uma certa regularização. Exato. Existe, são normas vivas que existem. Né? Certo. Pois é, muito bem. De salientar também, arquiteto, que para as peças desenhadas são exigidos as plantas. São exigidas as plantas, tem desde a implantação, planta de fundação, as plantas descritivas, né? Plantas de cotas ou plantas cotadas, devidamente cotadas, plantas mobiladas. Cortes e alçados, né? É o mínimo que são exigidos. Depois tem as redes técnicas que se exige o básico, não aquele devidamente estruturado que nós normalmente os arquitetos entregamos e as especialidades que entregamos para a execução. Muito bem, não necessariamente. Está sendo um programa muito atrativo, está a passar muita informação. Essa informação, tentar digerir a informação, acho que nós precisávamos de convidar novamente, né, aqui os nossos caras devíamos dividir bem. Está a falar de muita coisa, de muita relevância, que eu acho que nesse programa é insuficiente. Vai ser insuficiente. Estamos já aqui na fase mediana do programa. Né? Quero alertar mais uma vez aqui aos caros seguidores, aos internautas, sigam a nossa página, porque fazer conteúdos dessa natureza, conteúdos com muita qualidade e muito conteúdo, repetir a palavra conteúdo aqui, né? É muito difícil. Né? Nós hoje conseguimos trazer aqui praticamente duas entidades, né, que são entidades públicas, além de serem arquitetos, exercem cargos públicos. É muito difícil poder conciliar o tempo. Nós mesmos estamos aqui para gravar o programa também. É uma ginástica que a gente tem que fazer nas outras nossas obrigações como profissionais. Então, o que a gente pede para a gente poder continuar aqui o nosso programa, para tu que nos segue, siga o nosso programa. Seja um ouvinte, um seguidor do Arqueus Podcast, porque assim nos dá mais ânimo de continuarmos a fazer o programa. E outras pessoas, a partir do teu gosto, né, a própria plataforma em si vai entender que pode passar o vídeo ou os áudios para outras pessoas. Arquiteto Maneco, mais uma vez, muita informação aqui a ser despejada, a grosso modo. Né? Queria que continuasses nessa questão do checklist, dos requisitos, né, que a gente deve ter em projeto. Né? Essencialmente. O que se avalia a nível do projeto de licenciamento? Como peças desenhadas. Ok. Além daquilo que é exigido no REGEL, que é o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, na fase da apreciação do processo, avaliam-se as plantas, avalia-se também a funcionalidade. As plantas devem estar bem elegíveis, não devem enviar plantas inelegíveis, usar cores que não são recomendadas na fase da avaliação do projeto, sob pena de ver ser indeferido o processo de solicitação de licenciamento. Só pelas cores, mesmo.
Não, nós estamos a falar, as plantas devem estar devidamente legíveis. As plantas têm que estar legíveis, né? Estamos a falar da questão da arrumação do processo. Há arquitetos que enviam processos para a administração, não sei como é que nós podemos considerar, mas às vezes devidamente despreparados. Quando eu envio um processo para uma administração, se ele tiver mais, se o processo em si tiver mais de 5, 6, 7 folhas, já formam um fascículo, deve ser devidamente encadernado. Pois. Deve ser devidamente encadernado. Porque até as folhas podem se perder. As folhas depois podem se perder. Aquilo começa pela secretaria, depois a secretaria vai tramitar o gabinete do administrador, depois o administrador despacha os processos para as áreas afins, vai despachar para o adjunto, para a técnica, depois vai descair para a própria direção em si. E da direção, o diretor também instrui os processos para os respectivos técnicos. Ainda tem as secções dos seus técnicos. Então, para não se perder nessa confusão, nesse caminho todo, é necessário que esteja devidamente encadernado. Estamos a falar de 2 vias de papel físico. Agora, no que toca ao projeto propriamente dito, nós não podemos esquecer que cada arquiteto teve uma formação, não é? E na sua vida, cada um de nós, arquiteto Antônio, arquiteto Maconda, leu Neofert, consultor Neofert. Não deve esquecer a arte do bem projetar. Não deve esquecer também aquilo que são os 10 tratados de Vitrúvio, né? A arquitetura deve ser vênutas, utilitas e firmitas. A arquitetura deve ter funcionalidade, né? Deve ser belo e deve ter firmeza, deve comportar. Tem que ser imponente. Não necessariamente. Não necessariamente, dependente para que fim ele é projetado. Sim, tem que garantir a segurança e a sustentabilidade do próprio edifício. Aliados àquilo que são a sustentabilidade ambiental. O projeto tem que ser sustentável e deve ser devidamente funcional. E hoje em dia deve cumprir muitas normas, né? Porque cada vez mais nós, como sociedade em si, temos estado a evoluir bastante. E questões como sustentabilidade, por acaso nós falamos num programa aqui do mês de março sobre sustentabilidade, questões sobre sustentabilidade e mobilidade. Certo. Só para questões de mobilidade também devem ser tidas em conta. Hoje em dia, se vai fazer um projeto de um edifício público, né? Ou esse edifício de nenhuma maneira vai ser aprovado por licenciamento. Se não tiver questões de acessibilidade, tem que ter rampas de acesso de maneiras a incluir, de maneira que o edifício seja inclusivo e que todos possam aceder aos edifícios, porque existem as pessoas que têm dificuldades de mobilidade, né? Vulgarmente chamadas como cadeirantes, né? Esses cadeirantes, um cadeirante vai ter muita dificuldade se o edifício só tiver acesso por escadas. Tem que ter rampas de acesso, elevadores que facilitam. Essas questões têm muito peso na hora da avaliação também. Deve ter muito, e terá sempre peso na questão da avaliação. Por isso, passo agora a questão aqui para o nosso arquiteto José Maconda. Não sei se esse nosso arquiteto é um arquiteto que manda fama ou não. Porque existe o José Maconda manda fama. Existe, esse é outro tema. Eles são familiares, né? Parece que sim, somos familiares. Muito bom. Que nos falasse um pouco sobre essas normas e leis municipais que um arquiteto deve conhecer. Bem, eu primeiro queria dizer que hoje, através daquilo que é o plano geral do nosso sistema, estão a munir as administrações públicas com especialistas nas áreas. Ou seja, hoje a administração pública tem sempre também um arquiteto, tem sempre agora um psicólogo, um engenheiro, para poder dar maior qualidade naquilo que é a resposta da administração. É motivo pelo qual hoje aposta na tecnologia, a administração pública é um rigor que se impõe. E para dizer que o Estado tem gastado algum valor agora na formação dos quadros, sobretudo aqueles que são os quadros efetivos da administração pública. Então, para dizer que cada tempo que passa, as exigências são maiores. E do ponto de vista burocrático,
a nível de timings? Como é que essas formações justamente é para quebrar essa burocracia. Porque tu, quando forma, estás a capacitar o cidadão ou o ser humano para dar resposta aí rápida. A tecnologia hoje sabemos como é que está com uma velocidade, né, as TIC. Então nós, a administração pública, ultimamente também está se munir para isso. Por isso é que a exigência está maior. O Maneco esteve aqui a falar de um processo que tem muito a ver com a parte técnica, com a parte de execução, exatamente. E nós hoje, a administração, já falamos de planificação, já falamos de ordenamento, e não basta só você levar um projeto arquitetônico para legalizar, sem saber o que a administração gizou naquela nossa zona. Então, por isso é que hoje as tecnologias, nós como também arquiteto da administração, estamos a ser devidamente formados para esse desafio. E esse desafio, eu queria aqui, depois o Maneco falou mais nessa questão do projeto, mas eu queria tocar mais nessa questão mesmo já inicial, do processo de legalização do espaço que tu pretende fazer o edificado. Não é só aprovar hoje, não é só aprovar. Para aprovar hoje nós temos comunicações sincronizadas entre as instituições, estamos a falar a GT, estamos a falar o IGCA, estamos a falar o governo da província por si, que essa comunicação através desse sistema que a administração está a criar, exatamente, aí vem a importância dessa questão. Mais fluida e vai resolver muitos problemas e reduz o tempo de resposta ao munícipe, porque aquilo são respostas através do envio do documento automatizado, é rápido. Hoje estamos a falar e é uma coisa que não é um desafio que nós estamos a implementar, para ver se no prazo de 15, 20 dias conseguimos emitir um direito de superfície, e a licença é muito mais rápido, a licença é muito mais rápido, porque quando vem pedir a licença de construção é porque o terreno já está legalizado. Então, qual é a administração pública que não quer arrecadar? Hoje, o desafio também é a arrecadação. Porque uma das questões que também às vezes nos faz espécie na cabeça é preciso de uma licença de construção, né? Vou pagar os monumentos ao Estado. E aí, assim, demorava muito. Né? Dá sempre a impressão que o Estado não precisa do dinheiro dos outros monumentos. Né? E o que acontece? Por causa desses atrasos, né? Muitos bairros surgiram, né? Desordenadamente. De forma desordenada. Certo. Muito bom. Falou aqui também muito bem da questão dos ordenamentos e dos planos diretores municipais, de formação muito rápida. Né? É muito importante sempre que quando nós formos preparar os nossos projetos, tenhamos sempre atenção o que está planejado para aquela localidade. Por exemplo, nós estamos a meter uma habitação numa zona que foi planificada de forma geral para ser um polo de investimento, um polo industrial. Então, podemos acabar tendo uma habitação no meio de muitas fábricas, ou de uma zona de comércio. Para dar também um subsídio, muitas das vezes o município requer o licenciamento da sua respectiva obra, mas quando solicitou o direito de superfície, lá é questionado qual a finalidade do direito de superfície. Tem finalidade, tem a tecnologia, assim, tem uma especificidade da solicitação ou a finalidade para o direito de superfície. Porque deixa que solicitar um direito de superfície só para fim agrícola. Certo. Caso do GADAC. Certo. Mas há quem solicita, por exemplo, o direito de superfície para a construção, para a agricultura, ou, vamos assim dizer, no meio urbano. No meio urbano, solicita para a construção de estabelecimentos comerciais. Ok. Mas na altura que vai dar a entrada na administração, ele depois aparece um parceiro, né, que tem a intenção de construir um condomínio. Ele tem um terreno de 12 hectares, precisa construir um condomínio, vai ali a ser um parceiro. Dá a entrada no processo de administração. Mas quando nós vamos reparar na finalidade do direito de superfície, era para construir estabelecimentos comerciais, mas agora ele aparece com um projeto a solicitar a construção. Ali já dá uma questão seguinte que eu iria fazer, onde eu queria saber também quais são os grandes erros, né? Quais são os erros mais comuns que se cometem e normalmente levam com que o licenciamento do projeto se atrase.
Sim, eu já falei de um erro aqui. E Maneco já citou aqui um erro, e eu vou recuar naquilo que foi a sua questão, porque vez e há que a pessoa está aí solicitar, quero fazer aqui um edifício, mas não consulta aquilo que são as normas. Nós temos regel, temos a questão do plano de diretor, por exemplo, nós aqui ainda temos plano de diretor, sim, mas se não existe um plano de diretor, com certeza pode haver um plano urbanístico da administração local, pode também se guiar naquele mesmo plano. Então, aqui também vem uma resposta. A administração também pretende que os munícipes, quando vão requerer a um arquiteto, tem que saber realmente se esse arquiteto realmente arquiteto é técnico, porque há técnicos que são assumem como arquiteto, mas não tem nada de arquiteto, porque nem sabem onde é que fica a própria ordem. A ordem dos arquitetos, por sua vez, que rege aqui e controla todas as operações que têm a respeito à área de profissionais. Então, também serve de uma instituição para consulta. Se a ordem dos arquitetos não tiver os dados dessa administração ou desse território, vai notificar ou vai solicitar uma informação à própria administração local. E nós estamos preparados para dar essas informações. Por isso é que os técnicos que elaboram um projeto para legalização, para os seus clientes, também devem estar preparados para esses fins. Para ti, que és professor da arquitetura, né? Vai uma dica. Antes de começar um projeto de uma dada localidade, procure as administrações locais para saber que tipo de iniciativas e planos existem nessa zona. Depois do projeto que for fazer, já sabe. Antes, procurar a administração. Né? Certo, exatamente. Deve procurar a administração, consultar, conversar com algum técnico e saber os requisitos exigidos naquela localidade onde quer projetar. Tem que respeitar cércias, o nível da altimetria dos edifícios, respeitar os afastamentos, tal conforme se exige no regel. E a questão também que é importante é a questão do estudo do impacto ambiental. Para falar agora, por experiência própria, num território como Belas, que é a zona de expansão, hoje as pessoas querem, não, eu quero fazer fábrica, eu quero fazer... Não, eu preciso saber se realmente aquela zona, a nível daquilo que é a planificação geral, né, que é o ordenamento, está a prever uma zona para a fábrica, está a prever uma zona para a indústria. Isso tudo requer uma consulta. Existem ministérios para dar essa resposta, nesse caso o Ministério do Ambiente. Então, situações que a pessoa quer projetar, mas nunca falar o que tem. Exatamente, é preciso também. Uma fase que eu também era funcionário do IPIGU, né, em que na fase do licenciamento a gente exigia que os projetos, mesmo no casco urbano, na cidade, ou fora até da todos obrigatórios, tivessem como elemento, né, papel de licenciamento, do papel ambiental. Mas havia muita demora na fase para aceitar esses estudos, né? Porque muitas das vezes as leis existem, né? Mas algumas entidades que são parceiras das administrações e dos gestores territoriais acabam demorando a emissão dos seus parceiros. Falando nisso, né, com entidades, né, estamos a falar aqui dos erros, né? A IPAR, a ENDE e entidades como a UTCSG de saneamento básico, né, tem emitido os parceiros também por licenciamentos, ou os licenciamentos acabam indo sem esse parceiro dessas entidades? Dependentemente do projeto, há projetos que nós, a administração, no caso, solicitamos o parceiro dessas entidades afins. Né? Estamos a falar dos bombeiros, do Corpo dos Bombeiros, estamos a falar da ENDE, da IPAL, em função das redes técnicas que existem numa determinada circunscrição. Nós enviamos, sim, senhores, são parceiros da administração local do Estado, para dar a resposta a essas solicitações. E existem também situações onde munícipes, no caso, vem o seu pedido a ser negado porque tem áreas não concedíveis, né? Tem áreas irregulares, com algumas irregularidades que a nível de zoneamento a lei proíbe que aí não se pode mesmo construir. Não estamos a falar nas zonas de riscos, estamos a falar na zona dos mangás, nos Rameiros,
desde a toda a orla, boa parte da orla do município de Belas, que são aproximadamente 22 km de orla costeira, orla marítima, temos em alguns pontos os mangás. Então são zonas de preservação da biodiversidade marítima, zona de reprodução, o estuário das espécies, de algumas espécies marinhas. Essas zonas são protegidas, nós não podemos de alguma forma emitir ou conceder licença nessas referidas zonas, tanto licença como legalização nessas referidas zonas. Se o arquiteto projetar, por mais bonito que esteja o teu projeto, tanto funcional como seguir a estruturação, setores e requisitos, mas nessa zona, nesse quesito, já está numa zona de risco, certo. Está numa zona de linha d'água, onde passa por uma linha d'água também, chamar já aqui a atenção, a zona das Salinas, passando bem específico a zona das Salinas. Nosso município tem inúmeras linhas d'água que a problemática também, muitas construções que acabam nascendo nessas zonas de alagamento, zonas de transbordo, porque acabam falando de rios secos, mas em certas fases do por exemplo, nessa época chuvosa, são zonas que inundam com maior ênfase, tem muita probabilidade de inundação, então não se faz concessão de licença ou mesmo concessão de legalização nessas respectivas zonas. Pois é, então vamos aqui na reta final, mais uma vez apelar o vosso like e se inscrever nos nossos canais. Nós estamos nas plataformas digitais de streaming e áudio, como Apple Podcast, para quem tem iPhones, né? Spotify e também Amazon Music, que são os sistemas que funcionam com Android. Muito bem, muito bem. Mais uma vez aqui, o arquiteto Maneco, né, acabou de nos dar uma chega, né, nos explicou que a falta de compatibilidade entre o projeto e o terreno pode ser um elemento que impeça que o projeto seja aprovado. Né? E muito bem, questões também foram ditas pelo nosso arquiteto José Moraes Mapuanda sobre o conhecimento das normas. O arquiteto deve conhecer as leis que vigoram sobre o ordenamento do território. Deve ter uma noção muito apurada sobre os projetos que o Estado, né, tem para o território. Então, não custa nada dar uma volta antes de fazer o projeto. Vai lá com os arquitetos, com as administrações, né, tentar se inteirar para essa zona, que tipo de projetos é que são autorizados, para essa zona há a possibilidade de saber se é uma zona de risco ou não. Então, são os elementos que vão nos ajudar a evitar os erros na parte do licenciamento. Porque nós estamos sempre a dizer, as administrações são burocráticas, demoram muito, mas muitas vezes se trata de erros e omissões que o próprio projeto apresenta. Certo. Então, as administrações têm timings a cumprir, têm protocolos e processos que naturalmente vão inviabilizar ou vão aprovar essa questão. Muito bem, então nos vamos aqui na reta final. Vou pedir ao nosso arquiteto José Moraes Mapuanda e o nosso arquiteto José Maneco Bunda, são dois Josés. Né? Ele sempre segue. Que nos deixam algumas dicas. Né? Dicas para quem? Promotor, construtor, e dicas também para estudantes ou mesmo para profissionais de arquitetura. Arquiteto Mapuanda, que dicas vai deixar no programa de hoje? Bem, arquitetos, conforme já foi aqui dito, e falou-se muitas e boas coisas no que diz respeito ao que é o nosso tema. O que eu quero aqui passar é a mensagem de que a velocidade que a tecnologia tem é a mesma que nós estamos buscando na administração pública. Nós somos jovens, o que nós estamos a tentar fazer com maior eficiência é responder aquilo que aprendemos na profissão como arquiteto. Hoje estamos numa missão de Estado e é aí onde também queremos dar as devidas respostas. Desde já, para os nossos arquitetos, eu também sou arquiteto, aconselho, como resumo, levar em prática aquilo que foi dito aqui, o arquiteto Maneco, desde respeitar aquilo, quando de uma projeção,
Às vezes nós temos a tendência de que o dinheiro daquele projeto vai fazer com que eu consiga resolver a minha necessidade. Mas não, nada melhor se orgulhar de um bom projeto, bem localizado, de um bom projeto que não corre risco da amanhã a administração retirar aquele projeto daí porque construiu numa zona imprópria, de um projeto que respeita aquilo que são todas as normas do REGEO. Não vou falar aqui quais são as normas, mas o REGEO é bem específico quando dá projeção, e por isso é que eu disse, vamos consultar sempre aquelas que são as instituições que nos controlam, nesse caso estou a falar por ordem dos arquitetos, e no entanto, e ver essa questão, porque nós às vezes nos deparamos que a tendência do arquiteto só querer projetar porque quer fazer dinheiro, mas não. É melhor projetar com regras. E projetar com regras vai facilitar o trabalho da administração. Porque a administração pública está cada vez mais exigente, porque nós também estamos ser apertados em termos que eu posso usar esta aqui. Então, vamos apostar na formação, vamos apostar na evolução, digitalização, porque hoje tudo que é digitalizado, a comunicação flui. A rapidez na resposta também. Projetar com regras. Projetar com regras. Resuma mesmo esta aqui. Projetar com regras. Projetar com regras, né? É fazer um projeto que cumpra com requisitos exatamente pela administração, para que possa ser licenciado de forma mais ágil. Meu caro Maneco Bunda, né? Que dica deixava no programa de hoje? Para complementar, projetar com regras só é possível quando nós solicitamos um especialista na matéria, um entendedor na matéria. Muitas das vezes nós queremos recorrer a caminhos não aconselhados. Qualquer técnico faz desenho, porque fazer desenho é diferente de fazer um projeto. Para fazer um projeto temos que planificar, né? Tem prazos a cumprir, tem regras a cumprir, tem leis e normas que nós devemos obedecer. Então, não vai muito pelos gostos do cliente, só o gosto do cliente não basta. Tem de solicitar um arquiteto, desde já até aqui ao Ângelo. Se não sabe onde encontrar outro, vá até a Ordem dos Arquitetos, sítio na rua Aníbal de Melos, na Vila Alice, e lá vai encontrar a Ordem dos Arquitetos, solicita o portfólio de alguns e vão indicar um outro técnico para fazer o seu projeto. Que é para depois não ver frustrando as suas ações pela administração, o projeto foi reprovado, o seu cliente vai andar a sua trama e martelar a cabeça porque já pagou e o processo, a licença não sai, não muitas das vezes por causa ou por burocracia da administração, mas porque o arquiteto ou o técnico em causa não cumpriu os procedimentos exigidos, por isso é que a licença não foi aprovada. Então, mais do que nunca, devemos contactar as pessoas devidamente credenciadas, ou arquiteto ou engenheiro, ou então consultar um ateliê para a execução do seu projeto. Exatamente. Pegando aqui a deixa do ateliê, na escolha do ateliê sempre escolheram o Ângelo, estudos e projetos, porque nós temos soluções ideais para cumprir todos os requisitos que são exigidos num projeto de licenciamento, né? Como sabe, nós estamos há mais de 10 anos a trabalhar em projetos aqui no Ângelos, né? Eu, pessoalmente, tenho uma experiência de quase 20 anos, né? Já fui funcionário público, percebo muito bem de leis e estamos aqui para que o seu projeto seja aprovado, né? Um conselho que eu deixo, a minha dica de hoje é evitar construir sem licença de construção. Evita, porque ao evitar fazer esse tipo de práticas, vai poupar dinheiro para o seu bolso. É dinheiro que pode investir para a sua obra, porque o fato de você construir sem ter uma licença de construção, isso vai fazer com que a sua obra seja multada. Embargada. Exatamente. E essa multa vai levar ao embargo da obra. Vão pegar os materiais da obra, né? A fiscalização vai levar para o seu sítio, e ainda assim vai ter que pagar elevadas somas monetárias porque descumpriu a questão de licença de construção na obra. Por outra, né, essa falta do licenciamento dos projetos para a falta da construção
pode levar até a demolição da sua obra. Já viu que tem uma obra que está construída a mais de 50%, ser demolida por falta de uma licença de construção? Já pensou? O que fica mais econômico? Tentar licenciar e ser reprovado porque o projeto está numa zona de risco, ou construir a revelia e depois ser demolido, não só pela administração pública, ou mesmo por uma calamidade, porque as zonas de riscos não são zonas para se brincar, são zonas que oferecem mesmo riscos naturais, né, que afetam sempre as construções que estão nessa zona. Por isso, meu caro, muito obrigado por nos acompanhar. Mais uma vez, peço que nos deixe o seu like, que siga as nossas páginas, procure aqui os podcasts. Achar é muito simples, está nos canais das redes sociais da Ângelos. Pode procurar no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Basta procurar o Ângelos e facilmente vai encontrar o Arqueus Podcast. Bom, foi uma grande honra ter-vos aqui no nosso programa, grandes entidades. Quero deixar seus agradecimentos de forma pessoal. Estão à vontade, meus caros. Bem, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado por essa oportunidade. Primeira vez que estamos aqui. No programa novo. Arqueus Podcast. E também agradecer a pessoa do arquiteto Antônio, que por sinal é nosso colega de profissão. Agradecer também ao arquiteto Maneco, essas duas grandes figuras que sempre estiveram comigo nesta caminhada, nesta vida profissional. Então penso que, independentemente de estar aqui em frente dessas câmeras, não fosse fazer diferente. Os agradecimentos não é só no coração, também devem ser dito assim em a voz viva, porque sei que isso um dia ficará gravado. E o mundo deve saber que eu vos devo esse agradecimento. Obrigado pela equipa técnica, pelo pessoal todo aqui que conseguiu montar esse aparato. E penso que foi um tema muito salutável. Gostaria de ser convidado em mais outros temas e estamos disponíveis. No entanto, só me resta mesmo agradecer. Muito obrigado. Obrigado. José Moraes, muito obrigado, José Moraes Maquanda, pelas dicas. E agora, aqui os abraços também, Maneco Bunda. Nossos agradecimentos são extensivos a Arqueus Podcast, ao Ângelo, que é a principal referência da Arqueus Podcast, arquiteto Antônio como CEO, e toda a equipe técnica. Estamos bastante agradecidos, extensivos aos nossos colegas de profissão, colegas no serviço, aos nossos familiares, e estamos disponíveis para os próximos convites. Não hesite, estamos aqui disponíveis para qualquer situação. Muito bem, de forma a encerrar, né, acabei de agradecer os nossos interlocutores, dizer também que hoje nós aprendemos como o licenciamento pode ser ágil e quais são os requisitos que um projeto deve ter para que seja licenciado de forma muito clara, dentro das normas, como aqui o nosso arquiteto Maquanda nos disse, né? Então, também realçar aqui a parte que o nosso arquiteto Maneco Bunda disse: invista tempo no planejamento para que possa evitar dores de cabeça depois, né? E a administração pública está a evoluir, certo, né? Pelo que deu para perceber, em breve nós vamos ter processos que são muito mais rápidos, né? Isso acaba sendo uma novidade para nós e uma notícia que é bem recebida, porque nós, como atores de projetos de licenciamento, sempre queremos que as burocracias, os tempos, os timings sejam encurtados, porque quando esses timings são encurtados, nós conseguimos em pouco tempo dar resposta aos nossos convidados. Muito obrigado, até o próximo programa. Aqui no podcast, a confiança em Deus é a nossa pedra angular.